Oi pessoal, eu sou a Pan, do canal Pan Felizardo, e hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre esse caso que chocou o Brasil, né, que é o caso da Ingrid Vitória, e eu vou passar para vocês minha visão mais espiritualizada sobre o acontecido, né, esse caso que infelizmente teve um desfecho inesperado e muito triste. Já de adianto, eu peço que você deixe sua curtida, ative as notificações e deixe uma esmola para esse canal para ficar por dentro por tudo que vem por aí, tá bom? Eu, como fã de ocultismo, estudante de ocultismo já há muitos anos, fã de true crime e terapeuta, eu vim aqui deixar minha humilde opinião sobre o que eu acho que aconteceu nesse caso. Lógico, a visão espiritual da coisa, né? Porque eu acho assim, o capiroto morreu, né? Então a gente, na verdade, não tem laudo sobre ele, né? Pra alegar que ele agiu de tal forma por tal motivo. Então eu vim deixar minha visão espiritual sobre a carta e sobre essas falácias que tá tendo aí sobre esse caso, né? No último domingo, eu tava aqui à tarde na minha casa e eu entrei no YouTube, eu já tava acompanhando esse caso, já tava rezando para que essa menina fosse encontrada com vida. Enfim, tava super apreensiva porque um caso pesado. E um jornalista, eu não vou me lembrar agora o nome dele, mas qualquer coisa até o final desse vídeo eu vou lembrar, entrou ao vivo, né? Junto com outros jornalistas, entrou ao vivo junto com outros jornalistas falando que o sequestrador, no caso raptor, né, tinha sido baleado e que o BEP, né, estava em posse dele e pra gente aguardar as próximas informações, mas enfim, ele tinha sido localizado, né, o que estava já bem distante de acontecer, aconteceu. E logo depois veio a notícia de que ele tinha sido morto, né? Na hora veio a notícia que ele tinha sido morto mesmo, não veio a notícia que ele tinha chegado até o hospital, veio a notícia que ele tinha sido morto, baleado, e que ele falou onde a menina estaria, e onde ele falou que havia deixado ela na beirada de uma rodovia e que ela estaria fraca, né? Até então, a partir disso, começou uma caçada até a menina, né? E todo mundo com esperança que ela fosse encontrada com vida, que infelizmente foi o que não aconteceu, né? Ingrid Vitória foi encontrada amarrada, né? E sem vida, depois de ter sido supostamente apedrejada, né? Não saiu o laudo do ML ainda, então a gente não pode, eu não tô aqui para afirmar nada. Mas enfim, infelizmente ela estava morta, né? Não é o desfecho que ninguém esperava, mas infelizmente foi isso que aconteceu depois de tudo que ela deve ter passado e depois de todos esses dias os policiais e as pessoas voluntárias e a família, né, com esperança de encontrar ela com vida, foi isso que aconteceu, infelizmente. Mas o que mais impactou esse caso e vem gerando várias falácias foi a carta, né, esquecida pelo Joselmo e encontrada pela polícia, né? Um suposto ritual macabro, né? Onde a Ingrid Vitória teria sido vítima, ou onde ele utilizou esse ritual para ter a menina. Enfim, eles estão falando várias coisas, que ele é um bruxo, que ele derrubou o helicóptero, né, que estava sobrevoando nas buscas. Enfim, tá rolando vários rumores sobre essa carta. E eu vou ler essa carta aqui, né? Para quem tá aqui nesse vídeo e ainda não viu, não acompanhou, e também para ficar por dentro do que eu vou falar logo a seguir, né? Eu vou ler essa carta aqui, e porque aqui nesse canal a gente mata a cobra e mostra o pau mesmo. Eu vou ler e depois eu falo a minha opinião, o que eu tô pensando, o que eu tô achando sobre. Tá? Essa é uma visão espiritual sobre o caso, não tem nada a ver com investigação, não tem nada a ver com polícia, tá bom?
Pessoal, se houver algum barulho aqui, vocês não reparam não, que minha gata tá aqui brincando, tá bom? Eu vou ler a carta agora. Eu vou tentar ler com os erros de português dele, porque é um pouco impossível ler com os erros de português dele. Mas, enfim, vou tentar ler ela do jeito que ela foi mostrada, tá bom? Vamos lá. 3 alma bendita e retornada. Vão até a casa de Ingrid de Vitória, não entre pela janela, mas sim pela porta da frente e dê 3 sopros no ouvido dela e 3 apertos no coração, para que Ingrid D, que ele escreve com E no final, né? É com D mudo. Vitória só pense em mim. A partir de agora, invoco. Ai, Senhor. Ai, Deus. Vamos continuar. A universo que Ingrid de Vitória veio até mim, a meu braço, mas com muita vontade, que Ingrid de Vitória não vai ter sossego com S-C-E-G-O. Ne de dia e ne de noite. Enquanto você não tiver nos meus braços pedido perdão. Sim, senhores. Essa é a carta que a polícia encontrou no que ele deixou para trás depois de ter raptado a menina. Primeiro, adendo meu depois dessa blasfêmia. Essa carta não tem nada a ver com almas benditas. Essa carta não tem nada a ver com nenhum livro, principalmente nenhum livro de São Cipriano, tá? Quem quiser vir falar merda aqui nos comentários pode vir, mas não tem, não tem. E assim, eu não achei essa carta em nenhum lugar que deva merecer crédito, né? Principalmente pra galera do ocultismo ou a galera espiritualizada ou espiritualista. Essa carta, mencionei ela em alguns grupos que eu participo e não tá. Eu nunca vi essa oração dessa forma, oração de almas benditas, 3 almas, não sei, 9 almas, 12 almas, é uma oração totalmente diferente. E essa oração não está em nenhum livro que eu conheça ou que eu tenha lido. Se alguém souber ou tiver em algum livro, pode deixar aqui nos comentários, que aqui a gente está aberto a isso também. Mas essa oração, ela não é de São Cipriano. E assim, por mim, essa oração foi tirada de alguma corrente do Orkut. Sim, o Orkut nem existe mais, mas é claro que comentários daqui do YouTube tá cheio desse tipo de oração, principalmente canais de magia, né? Eu não vou citar nomes, mas vários canais você encontra esse tipo de corrente. E eu acho que ele é um louco que copiou ela de algum lugar e achou que daria certo. Porém, pasmem, pessoal, essa magia, essa oração foi tirada do TikTok. Sim, eu encontrei ela, eu dei um Google, eu já estava nas minhas pesquisas em grupos, em livros, né, para vir trazer isso para vocês, e essa oração, ela foi tirada do TikTok. E quem hoje em dia tem acesso ao TikTok? Todo mundo. Então ele é apenas um doido, obcecado, que viu essa oração no TikTok e achou que poderia dar certo e fez no intuito de seduzir a menina. E eu vou deixar aqui para vocês esse próximo vídeo aqui, mostrando que tem várias variações dela no TikTok. O final não é esse final que ele colocou. Eu ia repetir aqui do jeito que tá no TikTok, mas eu não vou fazer isso porque tem vários finais diferentes. Ele adaptou, ele tirou ela de algum lugar específico, que pode ter sido no TikTok ou pode ter sido outro lugar. E, sinceramente, eu nunca ouvi falar em almas retornadas, porque, assim, retornadas da onde? Isso pra mim é invenção de alguém, né? Então, eu vou colocar aqui o que eu achei no TikTok sobre essa oração. Pode me levar, pode me levar.
Ou seja, oração sem fundamento compartilhada, levada a sério por apaixonados e obcecados pedó, como Joselmo, que acreditou por algum motivo que ao fazer essa oração teria a vítima disponível para ele. Ou seja, um tremendo de um absurdo. Só por isso eu poderia afirmar que ele é esquizofrênico, mas eu vou me calar porque ele não está aqui mais entre os vivos para ser analisado, não é mesmo? É claro que essa oração não adianta por nenhuma, né? E o máximo que ele causou na vítima foi um incômodo energético e não um desejo. E por que eu digo que ele causou ainda um incômodo energético na vítima? Porque palavra tem poder, galera. Não sei se vocês sabem, mas palavra tem poder, né? Ainda mais se ele tinha fé falando, proferindo essas palavras da carta, entendeu? Independente de onde ele tirou essa oração, se ele estava pronunciando ela com fé ou não, ele estava fazendo magia, pessoal. A real é essa. Ah, mas por que ele estava fazendo magia? Porque ele acreditava, porque ele tinha fé. E eu não duvido nada que em algum momento ele acreditou que a vítima o queria, assim como estava escrito na carta. Independente se era para santo, se era para anjo, ele fez magia. Entendeu? Independente se deu certo ou não. Independente do direcionamento, ele fez magia. Só que essa magia que ele fez não surtiu efeito, mas aí já é uma outra história. Entendeu? Já teria que ter outro vídeo, porque o que eu vim falar aqui, o que eu vim esclarecer aqui não é sobre isso em esporádico. É sobre o que aconteceu na minha visão. O que ele invocou ali naquela carta, é claro que não foi o universo. Até porque as leis universais são justas. O que ele invocou foi obsessores. E é claro que ele já carregava bastante obsessores com ele, né? Até por conta do caráter dele, dos crimes que ele já cometeu e da personalidade dele, né? E das taras dele, principalmente. E principalmente pela falta de Deus dele. O que eu, Pamela, acredito nessa história toda é que ele, sendo quem ele é, um criminoso e pedó, acabou fazendo essa oração, né, na tentativa de ter alguma coisa com a menina, e quem acabou recebendo a carga dessa oração foi ele. Ele, fazendo essa oração, acabou ficando ainda mais obcecado do que já era pela menina, né? E então, claramente, nesse caso, o feitiço virou contra o feiticeiro. E isso não é incomum no caso de pessoas que não têm espiritualidade, não têm conhecimento e acham que podem fazer o que quiserem. Ele invocou o universo, não foi? A resposta foi essa: justiça universal. Com certeza houve um momento em que, mesmo que seja no ápice da sua loucura e da sua obsessão, ele observou que essa carta não estava trazendo nenhum resultado, não estava funcionando, né? Até porque, se for verdade, que a menina rejeitou ele em algum momento, né? Porque essa carta, ela não tem o final me voltar pedindo perdão, igual ele escreveu. Eu não achei essa versão dessa carta. Pode ser uma coisa que ele modificou ou ele encontrou uma outra versão dela, mas enfim, ele queria que ela pedisse perdão pelo quê? Esse foi o motivo, na verdade, também porque vários jornalistas que estavam expondo o caso acharam que ela já poderia ser encontrada morta, que poderia ser uma vingança. Porque pedir perdão por quê? Então ele já tinha uma raiva da menina, né? Por algum motivo. Provavelmente por conta da rejeição. E a partir do momento que ele viu que essa carta não deu resultado, né? Que não estava acontecendo nada, né, da parte dela, ele resolveu planejar e executar toda essa tragédia, né? Infelizmente, a vida de Ingrid Vitória foi ceifada dessa forma cruel, né? Enfim, eu não tô bem com essa situação. Eu ia esperar mais para fazer o vídeo, mas eu ia perder o time,
né, dessa hora, porque eu acho que são muitas respostas que a família busca, que a sociedade busca e que a polícia busca também, e a gente não vai ter nada disso, porque ele não tá vivo, né, nem para analisar o porquê, né, por mais que não exista um porquê, e nem ela, infelizmente. E é isso que eu vim compartilhar e trazer para vocês hoje. Os comentários estão abertos para quem quiser trazer versões ocultas ou espirituais sobre o caso. Eu não sou verdade absoluta, é só o que eu penso. E é isso. Eu vou deixar aqui no final desse vídeo 1 minuto de silêncio por Ingrid Vitória, né? Por ela, né? Que tá fazendo essa passagem difícil. E pela família dela também, principalmente pela mãe, né? Eu vou deixar esse 1 minuto de silêncio para vocês deixarem orações aqui para ela e para a família dela nesse momento difícil. Até a próxima.